Rota Rural do Monsenhor Giuliani. Realizada em 07 de junho de 2025, pelo grupo Alegrai-vos no Senhor, saindo de frente à paróquia São José, em Piracicaba, e visitando diversas capelas e lugares por onde Monsenhor Giuliani passava em peregrinação e realizava seu trabalho pastoral. Para os amigos da casa, hoje é uma formação diferente, tá bom? Então, terminando o café, a gente serve o café, e aí vocês colocam o carro, o sapato, para fazer uma mais de qualidade, tá bom? Nós nos encontramos 9h30 na capela, ok? A casa da comida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Consagra o Senhor, o Rei e o para que tudo seja louvor da sua glória e divindade. Fazei instrumento nosso nas suas mãos, afoga na sua misericórdia toda a minha miséria, e recria a tradição de mim, Pai, fonte da vida, um coração que cai capaz de amar, um coração puro que desejou se semelhar a cada irmão. O teu Espírito me ilumine, a tua sabedoria me conduz, o teu amor me ensina a cada passo, e no silêncio que Maria gera em mim, um Cristo manso e humilde de coração, que vive no monte da história do homem. Amém. Em nome de justiça que tem nome. Só mais um recadinho. As garrafas azuis aqui da casa estão tendo café quente, e para as visitas, a garrafa preta tem café e leite separado, tá bom? Quem quiser café e leite junto, já está almoçado, e as pretas é café e leite separado, sem açúcar, tá bom? Vai, Filho do Espírito Santo, bom café a todos. Bom apetite, gente, fica à vontade. Nossa senhora, tem porquinho? Eu pensei que vai dar Jesus comidinha amado. pra eles, ó. Misericórdia, ele vai comer o porco aí, viu? Só um beijinho na bochecha. Deus só livre. Olha. Esse é um pouquinho maior, viu, Marcos? Esse daí não dá pra beijar não, viu? É uma bochechinha só. Esse não dá não, esse é maior. Só uma briscadinha na bochecha. Você viu a menina desse tamanho. Tem um grande legado aqui na capela. Quem abriu a capela para nós é o Marcos, mas aconteceu esse incidente, né? De falecer a tia dele, ele estava esperando, vocês não vêm, só que estava bom lá, não dava para adiantar. Quero cortar quando a pessoa está. Você pode ir agora, a gente vai aqui na frente, né? Vai explicar por que a gente veio na capela aqui, o senhor decidiu aqui. Os anos que o senhor ficou aqui, a gente fez a pesquisa, né? Porque antes veio o Padre Frades, veio os Xaverianos, né? Então foi, segundo a ata que tem, foi entre o ano 75 e 85, foi uma década que ele aqui. Logicamente eu não vinha todo dia, todo final de semana para esse isso. Uma vez ou outra, mas eu não deixava de vir no mês aqui para ver como as coisas estavam. A vez na celebração, a vez que ia para o franciscano, ligar para os amigos franciscanos, dá para presidir a missa lá, né? Franciscano. Por quê? O Monsenhor, segundo o Padre William, a gente foi lá que aprovou ali, né? O padre falou que teve uma época que o Monsenhor teve que cuidar de 27 capelas. É muita coisa, gente. 27 capelas. Então, para ter uma ideia, tem gente aqui da São Francisco Xavier, não tem? Quem é da São Francisco Xavier? Cadê a Dona Celuta? A Dona Celuta. Também a São Francisco Xavier era uma capela antes de ser igreja, pertencia a São José e o Monsenhor cuidava de lá. Certo? Não tem ninguém do Jupiá aqui, né? A igreja São Francisco de Assis, no Jupiá era uma capela antes.
Menino Jesus do Praga. Era uma capela antes. Virou igreja. Quem cuidava? Então, e o lugar que ele cuidava longe, Aembi. Falei, não acredito, né? Ele falou, ele ia lá em Aembi, e é longe, é 40 e tantos quilômetros, gente. E lá, não tinha lugar para ele posar, ele dormia dentro da igreja. Então, quer dizer, né, o que ele fazia, né? Lógico que não dá para ele estar tudo hora no mesmo tempo no mesmo lugar. Chamava outro para ajudar, vem aqui, precisa de ajuda aqui. Mas e aquele tempo as estradas não é que nem hoje, né, gente? Né, os carros, as condições não é que nem hoje, né? Então era diferente. Só que nesses lugares, ele sentia no coração dele, muita gente não sabia escrever, muita gente era analfabeta. Então ele queria que, principalmente na zona rural, tivesse escolas. Então, essa escola não foi ele, essa escola já tinha antes, é de 1950. A capela é centenária, tem mais de 100 anos essa capela, São Benedito, se é com o Marcos, tem mais de 100 anos, né? Então, que essa escola, ele fala assim, precisa trazer escola na zona rural. Então, muitos lugares, ele ia na prefeitura, o pessoal da comunidade falava, ô senhor, dá uma força para nós. Então, tipo assim, o bairro Rodine, certo? Paredão Vermelho, todos esses lugares ele levou a capela, mas levou também a escola. Ele achava importante ter escola. Tanto que, para quem não sabe, né, outros querem dar parabéns pro bolo do outro, né? ETEC, né? A ideia de trazer a ETEC na Paulista, foi o prefeito Vargas, aí falou isso, né? No site dele, foi Monsenhor. Ué? A ideia do Monsenhor, foi lá, ele né? E foi para um e para o outro, e trouxe, né, a ETEC na Paulista. Tanto que a estação da Paulista, para quem viveu mais tempo, sabe que era um breu lá, né? Quando acabou o trem, ficou tudo lá, né? Ficou um erro para viciados, né? Para fazer coisa errada. Então o Monsenhor também foi e batalhou para que vitalizasse o local, uma área para o pessoal andar, uma área para idosos, né? Tudo isso ideia deles, que vereadores e ex-prefeitos falaram para nós isso aí. Então não é ele, contaram para nós, a autoridade falou isso. Se o outro falou que foi ele, é mentira, gente. Bom, então eu estou indo para ganhar voto para o outro. Então, ó, aqui nós vamos fazer o seguinte, quando eu falo de escola, nós precisamos de uma professora, questão física, atleta, né? Ganhou várias medalhas de ouro, né? Então vamos fazer aqui, ó, né, um terço com saúde. Vamos falar do cuidado. Você falava da saúde, né, da saúde da mãe, que você levar para o fisioterapeuta, que você está fazendo academia, né, é importante. Então, o que nós vamos fazer aqui? Para a gente continuar, desce o banco, sobe o banco, vamos fazer um exercício de alongamento. São 7 exercícios, o que é 7? É uma mão viva, né? 7 tudo, né? E a gente vai em 7 capelas, tudo tem um porquê, né? Então, ela vai ajeitar vocês, aqueles que puderem. Quem não puder, não tem problema. Pode ajudar a palavra é São Francisco Xavier. Mas, houve um tempo atrás que pertencia para nosso São José. E o Monsenhor tem várias vezes aqui celebrar a Santa Missa aqui. Vocês viram que tem um Fusca lá fora, e vão falar do milagre do Fusca. E vocês vão participar do milagre da Fusca. Estão preparados? Vai ser show. Vai chover. Tem que ser show. Bom, é o seguinte, ó. Essa capela aqui, ó, tem celebração ou missa domingo às 8 horas da manhã. Deixa eu ler aqui, ó. Tá certo? Tá falando? É 8 horas da manhã, né? A missa é? Isso, né? Missa e celebração. Você é o pai da. Seu Rico, né? O pai da Graziela. Nem eu sou o pai da Graziela. Então, o senhor é o pai da Graziela, né? Ah, então. Mas tem que pegar o pai dela, tem que pegar para ela. Agradecer, né, a vocês que abriram a capela, obrigado, né? Ela não pode vir, né? Ah, não tem problema. O importante é que a capela está aberta, né? Mas Escamolim o nome do senhor, né? Sobrenome Escamolim, né? É Escamolim. O senhor Escamolim, agradeço por abrir a capela, né? O seu desenho está bem também, então tem mais. Tá por aí. Então, o que nós vamos fazer na capela antes de falar do música? A missa está certa, 8 horas da manhã ou celebração domingo. Isso, quem quiser um dia que está passando, vem almoçar por aqui, né? Na manhã eu vou ter missa, mas também se eu não paro e saiu, não sabe se é
Até o pessoal fala assim, o pessoal lá do Dino, você vai falar assim, você é meio bravinho às vezes, né? Mas gostava das coisas certas, né? Então, às vezes era meio firme, e tem que ser, senão o povo muito em cima, você sabe que é o povo, né? O povo é o povo, né? O povo gosta de contar a história. Não, Pedro tinha muito cuidado com os idosos, né? Oi? Os idosos. A idosa, ele conhecia as pessoas e chamava pelo nome. Então, isso aí é uma coisa que está difícil hoje, gente. Quando chama pelo nome, a pessoa se aproxima mais de nós. O apóstolo Paulo falava sempre isso nas cartas: saudação, meu amigo, tal. Punha sempre o nome dos amigos dele, o apóstolo Paulo. Chamava pelo nome. Então, quer dizer, se aproxima mais. Porque você sempre chamava, né? Ou você lembrar e falar assim, né? Ô Chico, não sei o quê, ou você tal, né? Ou por apelido, porque ele estava lembrando o nome, né? Ele queria a atenção da pessoa, né? Então, ele fazia esse trabalho com a gente. Então, como ele conhecia as pessoas, tinha seu Fúvio, né, que foi coordenador das comunidades aqui. E seu Fúvio foi parar no UTI. E daí ele foi parar no UTI. Então a mulher ficou desesperada e falou assim: vou ligar para o senhor tem que ir lá, porque não sabe se ele vai voltar ou não. Ele vai fazer a moção de desvergonzar, né? Então que o senhor, né? Daí ele tentou falar com o senhor, não consegui, daí conseguiu falar com o senhor. Daí ele falou assim: ô senhor, né? Meu marido, seu Fúvio, está lá no UTI, tal, isso aqui, eu falei, eu já fui lá, já passei lá, já rezei para ele, e ele vai voltar bem, vai estar com saúde. E seu Fúvio contava assim, e hoje eu estou bem aqui, Jorge, está vendo? Antes, né, proativo, antes de tudo, ele já tinha ido lá, mulher desesperada, como o senhor já tinha passado lá no UTI, rezado por seu Fúvio recuperou, trabalhou antes, hoje ele está lá no Morro do Capitão, né? No sítio lá no Morro do Capitão, mas hoje também. Né? Então, as graças da oração, da força da pessoa, o zelo com o paroquiano. Né? Amém? Esse aqui, nós vamos rezar o quarto mistério, não é? Isso. Esse quarto mistério aqui, ó, tem nomes para oração que a gente pegou para todo mundo aqui. Depois da hora do almoço, eu pego aqui no deu. Tem 43 mil nomes, certo? 43 mil, acho difícil. E quero o meu nome, mas eu vou pegando no almoço, porque lá eu vou mais tempo estar com vocês, né? Porque aqui nós estamos na correria. Então, eu vou fazer esse. Esse quarto mistério você vai tirar. Eu coloco a mão em cima do livro, sinal de bênção, assim como Jacó fez com os filhos, certo? No Antigo Testamento, e rezamos por todos os familiares. Daí eu passo, por exemplo, a Cacilda, ela põe a mão em cima e reza a Maria. Vai tirar. Se eu tenho dificuldade de rezar, eu passo o meu lado, não tem problema, tá bom? Está pesado o livro, tá? Então, só aqueles que puderem ficar de pé, aqueles que puderem ficar de pé, para a gente fazer esse quarto mistério aqui, depois a gente vai lá no Fusca, tá? Cuidado com o formigueiro aí, ó. Ó, Júlia, aí perto tem o formigueiro, ó. Olha para baixo, tem formigueiro, gente. Logicamente, esse Fusca não é do Monsenhor, gente. Mas, para quem lembra, o Monsenhor tinha um Fusca branco, ou não tinha? Tinha? Tinha, opa. E antes do Fusca ele tinha marrom. Isso. Mas o seu desenho falou que às vezes chegava com o Fusca aqui, e o Fusca não pegava mais, daí pulava o Fusca para os Monsenhor sair embora para o trabalho dele, para a organização dele, né? E hoje o pessoal tem uns carrão aí, né? Não é só desenho, tem uns carrão aí. Mas é a simplicidade, é tudo simplicidade. Né? Então eles começaram a contar a história, algumas histórias do Fusca, né? Mas eu quero contar uma história, né? Que o vô da Melissa, cadê a Melissa? Relatou para mim, o senhor Oswaldo, né? Relatou para mim, uma história real, verdadeira, né? E o vô dela relatou para nós. Foi o senhor com o Fusca bala dele, certo? Foi lá no bairro Dine, que é muito longe, lá no perto do Paredão Vermelho. Não sei se você ouviu falar, é longe, 30 quilômetros. E a reunião estendeu lá, tal, porque eles queriam resolver. Por que a gente foi na casa de cooperação? Porque o Monsenhor ajudou muitas vezes a Parev. O Monsenhor cuidava, ele pensava no dependente químico já antes, daqueles anos 80. Né? Então ele já pensava nisso. Ia lá, rezava a missa, ia lá levar coisas para ajudar, tudo, né? Porque ele via a drogadição e precisava de uma solução. Ele não é um homem de ficar de braços cruzados. Ele é o homem do crer e fazer, assim como José, né? Aquele que crê e faz. Então ele é assim, tem que fazer, certo? Você viu que escola que ele trouxe, né? E assim por diante. Então,
A reunião terminou 11h30 da noite, lá no sítio. Então, no sítio vocês sabem que é um breu de noite, né? Só que o Fusquinha começou a falhar de novo, né? Olha o seu desenho, esse Fusquinha deixava ele na mão, né? Começou a falhar. Quando ele pegou a estrada só, falhou de vez. Falhou de vez, né? Aí o seu Oswaldo já falou, não funcionava mais o Fusca, agora parou e tal. Ele falou assim pro seu Oswaldo, peraí. Agora eu preciso que vocês façam também o que ele fez. Ele deu 3 voltas no Fusca. Vem aqui, gente. Cuidado lá pro pessoal. Vem aqui, ó, por aqui, ó. Vem aqui, Isabela. Vem aqui, ó. Todo mundo dá uma volta no Fusca. 3 voltas. Vamos cantar junto. Uma volta. Sério? É todo mundo? É. Então vamos. Menos o cinegrafista. Menos o cinegrafista. A formiga! Primeira volta, vamos lá. Ó o formigueiro aí! Primeira volta, tá aí. Primeira volta aí. Cuidado pro pessoal, formigueiro, gente. Formigueiro. Aqui é cheio de abismo e coisa, ó. Cuidado. Olha o formigueiro, ó. Deu nem uma volta aí. Cuidado as pedras. É assim que o senhor caminhava, nas dificuldades lá. Ô, Júlia, tá muito rápido, velho. Ô, Júlia, você tem que acompanhar isso aqui, ó. Fala aí, fala. A primeira volta foi dada. Estão cansados, né? Vamos para a segunda volta. A gente saiu a música aqui enquanto eu vou para a segunda volta. Quem vai vencer? Não estava acelerando hoje à noite, hoje de dia? Estava acelerando, gente, vai tentar. Aquela música. Sereno cai, deixa cair. A rota da fé tá chegando por aqui. O sereno cai, deixa cair. A rota da fé tá chegando por aqui. É a última volta, gente. Passe a mão, vocês estão suando, né? É a última volta. É a última. Cuidado com o formigueiro, gente. Cuidado com o formigueiro. Cuidado das pedras. Como é que não deu buraco, né? Tem celular. A última volta, gente. Estamos chegando no fim. Cuidado das pedras. Todo cuidado, devagar. Não precisa correr. Vocês acativaram e correr aí. Ué, maratona. Vocês acativaram e correndo embaixo. É maratona, devagar. Parando. Bom, vamos parar aí, ó. Pode ir ali na sombrinha, ó. Então, ó, o que ele fez? Deu 3 voltas no Fusca. Não é que dirigiu o Fusca. E começou a rezar umas línguas estranhas. Eu vou falar. Falou assim, o senhor deu 3 voltas no Fusca e começou a rezar umas línguas estranhas. Era latim. Porque o Monsenhor, para quem não sabe, né? O Monsenhor sabia francês, sabia italiano, né? Tanto que ele dava aula de francês no Língua Bianco, né? Então era uma pessoa muito culta nessa parte. Aramaico também. Oi? Aramaico também. Aramaico. Exatamente, aramaico, né? Um pouco do grego. Então o homem era. Então. Latim. Oi? Latim. Latim. Então, essa provavelmente ela estava rezando latim, porque era aqueles tempos, né? Daí ele falou assim pro seu Oswaldo Cielo. Agora entra aí no Fusca. O serviço está feito. Mas moço, entra no Fusca aí. Pô, tá funcionando essa Fusca aqui? Vou dar um cavalo de pau. Nossa senhora, sai de trás! Sai de trás! Aí a pedra na canela. Ô Jacó, aí aqui na frente, deu 3 voltas. Olhou pro seu Oswaldo e falou: veja agora, liga aí. Pegou o Fusca, gente. Segredo. Veio a oração, pegou o Fusca.
Já era boa. Daí falou assim, pois Oswaldo, tá vendo? Tá vendo? Isso aí são os milagres do Fusca. E tem outro milagre, né? Isso aí é coisa. Você conta aí que essa aí foi demais. Ah, não sei se eu Essa vou aí lembrar, foi o Padre assim. Willi contou, né? O que ela contou pra nós lá em Capivari? Presta se eu- atenção essa aí. Se eu não me. Assim, se eu. Sabe que quem conta um conto aumenta um ponto ou diminui um ponto, né? Então, Eu acho que foi tentado aí, né? mas pela história que nós ouvimos lá do Padre William, parece que o Monsenhor parece que ele ia visitar. Parece que dele ele tava recebeu passando. a notícia que a mãe estava hospitalizada e tal. E ele pegou o Fusca e saiu, só que o Fusca não tinha gasolina. Não é isso? Exatamente. Chegou na outra cidade e foi ver cadê a gasolina. Então, segundo o Padre Willi. Já aqui já. De cada um. Já aqui já ele já viu que não tinha gasolina. Mas ele não tinha onde abastecer, ele Mandou ver, Mandou ver. Chegou lá, sem gasolina, chegou lá. e conseguiu chegar lá na A outra cidade. Capivari. Capivari, lá da mãe dele, né? E chegou lá tranquilo, É esse Fusca. sem gasolina. Gente, valeu a pena então? Então, gente, nós vamos agora nosso negócio. Igreja, como chama a igreja lá? É uma pegadinha. Lá nós explicamos a pegadinha da igreja lá, os nomes, o que aconteceu com o nome da igreja. Tá bom, gente? Muito devagar, tranquilo, que a última capela depois é almoço, lá no rancho dos sempre com boa vontade. Tudo que ele fez de bom, a marca ficar saudade. Ele estava sempre junto, o mesmo nós rezava. Rezava junto com a gente. No final ele abençoava. Ele dava a mesa de Deus quando ele se pecava. Assim a vida melhorou. Hoje ele está com Deus. E ele precisa para Deus, para que possa nos ajudar. Peça a Deus que nos proporciona, porém ele sempre em bom lugar. Vamos cantar a música? Uma pedra muito mais, aparecer a canção. Que a gente fez também a missão ali do Senhor, fomos para Tambaú, lá do Padre Donizete Tavares. E o nosso amigo Sacramento estava lá nessa Sacramento. Os músicos estavam lá, a música estava lá. Daí acabou, o Padre cantou essa música para nós, o Padre de lá. Mas como é, né? Como ele não para, quem quer desgravar, não é a barca da minha não. Lembrou o Padre, perdoe. Mas depois eu coloco com vocês, né? Ele tinha um CD gravado, ele cantou para nós lá em Santuário, lá em Paulo.
E daí, tinha uma feira no São Rio, lá, né? Daí a feira estava passando assim, daí um amigo meu falou assim, essa música não existe isso. A feira voltou, falou assim, ele falou assim, viu, essa história é verdadeira. Ele até achou a cabeça, né? A pessoa não resistiu, né? Assim, para falar uma coisa que nem sabe, né? Então, segunda-feira, realmente aconteceu isso, né? Lá, na Aparecida, né? Foi cantar em cada um, mas aconteceu lá no. Bom, gente, ó, é o seguinte, para a gente terminar aqui, vamos falar uma coisa. Sabe que a gente precisa falar assim na Aparecida? É bem difícil cantar, vocês vão poder ver. Quando a gente está preparando a garganta para a música, essa música é difícil. Olha o cavaleiro. Filme já também soltando. Olha o cavaleiro. Passando na frente, na capela. E a missa ali, a missa tem 4 pessoas. Ele é uma van e uma missa ali. Daí depois dali, aí viemos tudo pra cá. E ficou até 10 horas da noite. Eu saí 9h30. Eles ficaram. Meu amigo, fotógrafo, tira foto aí. Eu que. Ah, então. Tira foto aí. Eu já. Falei pra ele. Tem que divulgar. Já apontou. Filho meu, a vontade dela. Isso é bullying. Bullying. Eu auxilio só, né? Vou completando. Juliana, assim que você vai ter que dar cavalo. Olha, Silvânia, é assim que você dá cavalo, frente sua filha, ó. É exagerado aí, cheio de pose aí. Deixa o menino, ele leva a gente, deixa ele correr um pouco. Eu não quero ver ele correr. E vir direto da barra. Sobrar tem, pode ir lá. Se souber na panela, pode pegar lá. Fazer igual a seu final. Aí, Geraldão, isso aí, segura esse cara aí. Cuidado aí, meu senhor, cuidado.
Ah, tá achando que tá muito empolgado aí. Não, baixa a bola aí. Já correu o cavalo? Eu não posso cavalo. Isso! Aê! É assim que tem que ser! Não. Deixa ele correr, Jorge! Deixa o cavalo pra você. Deixa ele correr! Vamos lá pegar mais. Vamos lá pegar mais. Deixa ele correr, Jorge! Já pegou? Sai! Vamos tentar pegar. Devagarinho, Aí na pedrona lá, se sentar assim, cair pra trás. Cair, sentada. Ela pôs a mão na cabeça assim, fez as costas. Ela falou, não vai depois, você caiu. né, mãe? Primeiramente, né, a Juliana vai falar sobre o esposado. Depois, vai falar de outra coisa sobre o esposado, certo? Então, minha amiga pode ficar. Quer vir mais à frente, ó? Vem mais à frente, ó. São Luís Gonzaga, foi um jovem, né? Ele é padroeiro dos estudantes e dos jovens. Ele nasceu na Itália, numa família muito nobre. O pai dele era o primogênito da família. O pai dele queria que ele seguisse a carreira militar. Mas desde muito novo a gente já viu, né? Que ele tinha uma vocação religiosa. Aos 7 anos ele já tinha uma vida de oração intensa, diária. Aos 9 anos, quando os pais deles mudaram para o internato para estudar, ele já fez a consagração à Virgem Maria e prometeu a vida em celibato. Aos 15 anos, ele entrou na Companhia de Jesus. E aí, nessa época, ele já renunciou ao título de príncipe que ele queria e a herança da família. Aos 15 anos, aos 17 anos, ele entrou para a Ordem dos Jesuítas, em Roma. E aí lá ele intensificou ainda mais a parte de oração, de penitência, para buscar uma maior proximidade com Deus. Nessa época, em Roma, era uma época muito de escassez, de doenças, né, de epidemias. E aí isso muito impediu ao São Luís Gonzaga de que ele continuasse ajudando as pessoas que precisavam. Tanto que um dia ele encontrou na rua uma pessoa doente, abandonada na rua, ele carregou nos ombros até o hospital, que era longe de lá. E aí ele contraiu a doença que o levou à morte aos 23 anos de idade. Ele era muito jovem, né? Foi? Ele morreu bem jovem. Ele morreu muito jovem, 23 anos de idade. E já as pessoas ali dos jesuítas, né, celibatos ali, eles já percebiam essa santidade em São Luís Gonzaga. Eles já guardavam pequenas relíquias dele, sabendo dessa santidade dele, né? E aí ele é o exemplo, né, de sacrifício da própria vida em benefício das outras pessoas, né? E um exemplo a gente seguir, né, de amor e dedicação a Deus que ele teve, desde muito novo já se dedicando completamente a Deus. Aí a Laura agora ela vai explicar um pouquinho da simbologia da imagem. Ah, sim. Uma salva para a Juliana desse vídeo. O jovem morreu sendo ajudando nós. Então agora, ela vai falar, olha bem, a imagem do Gonzaga é escrita ali, ó. Senão o Gonzaga. O Gonzaga aqui é São José, não
nada contra, né? Mas muitos evangélicos falam assim, seu Cristo está morto na cruz. Ele não está morto na cruz. É um sinal de amor. Sinal que nos ama. Por isso que a cruz está por Cristo ali. Não estava vazia a cruz. Mas a cruz está cheia de amor de Cristo por nós. Está ali, ó, cheia daquele amor de sofrimento, né, de paixão por nós. Amém? Amém. Então ele não acabou ainda, gente. Quando ele embora, né? Acho que graças a Deus ele morava. Então vamos lá, né? Mas eu também, né? Bom, continuando. Só que é o seguinte, o Monsenhor era grande devoto de São Luís Gonzaga. Por isso que o nome é igual, né? Tanto de São Luís Gonzaga, como é que é? De junho, né? De junho, né? 06. De junho. É junho, 06. Eu só estou fazendo assim para ver se vocês espertos. Ela não é igual, esse mês de junho. E quando o pastor nasceu? Em junho. Então, foi homenagem à Maria, né? São Luís Gonzaga, que nasceu o Monsenhor. Por isso que o Monsenhor tem o nome, né? Luís Gonzaga. Oi? Juliano, você está falecendo, você está esperto. Continuando, só que uma coisa assim, a gente falando da vida dele, ele era uma pessoa que gostava de ler muitos livros, e quem vai falar disso? Era uns livros diferentes, não era livro religioso. Era como só, precisava saber na igreja lá, outras coisas. Então, nosso amigo Miguel vai me falar uma coisa que vocês chegaram aqui sentindo o quê, gente? Não sentindo uma aula? Algumas coisas em cima assim, talvez. Vocês viram lá? Não. Brincadeira. Não, mas lá na mesa tinha também, né? Além, né? Tinha alguns limões. Né? Como o Jorge disse, não deu porquê. Né? E nessa conversa que nós tivemos aí, principalmente com o Padre Wilton, ele revelou para nós assim, algumas características, né, do Monsenhor Juliano, que ele era uma pessoa assim, que se preocupava muito em uma alimentação saudável. Né? Então ele não só se preocupava, como ele pesquisava. Né? Ele estudava, ele lia muitos livros, né, sobre os benefícios, né, de consumir frutas e tal. Ele tinha assim, duas frutas que eram que ele elegeu assim como as top, né? Que era o banana, né? Ele consumia bastante banana, e também o limão que ele consumia diariamente. Né? Por quê? Porque ele lendo, ele pesquisando, ele descobriu os benefícios, né? Não só das frutas, mas principalmente do limão, né? No nosso organismo. E o limão, acho que vocês sabem, né? Tem uma concentração, alta concentração de vitamina C. E a vitamina C ajuda a prevenir uma série de doenças. Ajuda a prevenir a pedra ajuda a prevenir anti-inflamatório e outras, e tem diversas outros benefícios, né? Também ser assim, na culinária, por exemplo, pode ser doce, salgado, põe limão, fica bom. Põe limão fica bom. Da salada, do peixe, no doce, bolo, torta, qualquer coisinha. E o senhor Juliano fazia o uso do limão assim, a dar com pau.
E além de outras frutas, né? Mas o que ele elegeu mesmo assim era a banana e o limão. Olha o Tá tomando limão? Tá tomando limão? Ele já falou isso com vocês? Limão é bom. Tanto que ele apareceu com 90 anos de idade, né? Não fosse bom. Uma outra coisa ali que a gente estava falou lá, que ele gostava de molhar o, né? Não era uma café lá. Ah, sim. Mas é o pão. Ele não comia pão, gostava de comer pão, né? Porque comia na rua, né? Rua de milho, né? Rua de milho, olhava para o café e mandava ver. Então, são todas essas características assim, que a gente não imagina assim, que, né? Uma pessoa com tanto trabalho, né? Com tanta atribuição, né? Pudesse assim, ter esse momento também de coisa assim comum, né? Para o nosso dia a dia, assim, né? Promover uma boa olhada na caneca. Outra coisa também que ele falava sempre, ele falava assim, quando sabia que ficou doente, assim, tá comendo pimenta? Tá comendo pimenta? Porque pimenta também é uma... Uma coisa que ele tomava também era água de coco. A água de coco também ele tomava direto, ele comprava, mandava eu comprar. Tinha vez que ele saía no portão da casa dele, pegava eu na frente, ele falava, Chico, vem cá. Chamava eu ali, eu ia na padaria comprar água de coco para ele. Bom, gente, finalizando essa parte de uma coisa. Então, gente, o que a gente coisa que eu preciso saber de vocês, preciso dar muita ajuda de vocês. A gente vai fazer, chama-se webinário, né? Mas vamos fazer um modo mais diferente, né? Tem uma avaliação, ótimo. Esse tema é mais bonito. Depois eu preciso de uma avaliação de vocês, como foi essa rota, se vale a pena continuar, né? Achou interessante, o que tudo aconteceu hoje. Passamos por 7 capelas, tomamos o café da Aliança Misericórdia, fomos conhecendo a realidade, surgiram até nossa capela, né? Na parte de fala, mas tudo bem, né? Mas, fomos conhecendo a realidade de cada povo. E que sentimos assim, às vezes as capelas estão meio esquecidas. Na minha opinião, nessa pregação que a gente veio, né? O que a gente fez ali na última, assim, quando o povo está sofrendo e está vendo a igreja ali quase tendo participação, certo? E as coisas tudo parado, né? Então, mas tudo assim, uma conversa, né? É isso que precisa, às vezes, o povo para solucionar as coisas. Não adianta o nervosismo, não vai solucionar. Então, gente, eu quero agradecer a sua conversa. A gente deu um pequeno presente para o senhor lá do Goiás. Nossa socorreira aqui lá do Goiás. Obrigado, senhor Gabriel. Você quer e falar para vocês também, né? Já que falamos tanto não, agora falta fechar com chave de ouro o café da tarde. Eu quero agradecer o pessoal do Estudo Bíblico que veio aqui fazer esse trabalho, apresentar aqui na frente para vocês. Tá, muito obrigado, né, de vocês, né? Aqui da minha, que o resto está lá trabalhando para preparar, né, um café para vocês, né? E faz muito convite, né, para vocês participarem conosco do Estudo Bíblico. A gente faz uma vez por mês só, certo? E o próximo é agosto. Aqueles que puderem serão bem recebidos, né, com nossas amigas ali. A Laurinha é uma das crianças lá, né? A Juliana, cada um que participa do grupo, né? Está junto lá, incentivar nossos jovens. Então, convidados, se não quiser participar, uma vez por mês, sempre na terceira sexta-feira, né, do mês. Só agosto, porque a partir de essa junina não para tudo. Não interessa. Podemos já? Está tudo tranquilo? Tá. Mas eu já pensava assim. E daí o dinheiro entrava mais livre. Agora tem que fazer 2, 3 finais de semana. Porque eu lembro um cara de algumas falou para mim: eu pedi para o padre ir falar para o fazendeiro lá, meu pai não quis falar para o fazendeiro. E se eu fosse falar lá, eu ia ganhar as coisas, mas não quer. Porque o bom senhor desse costume, não tinha vergonha. Lá falar.
Nós já tínhamos vindo para cá. Quantas vezes eu vim no congresso da Rosário, né? Estava batido uma ladeira e nós começamos lá. Porque ele sabia que não era para ele, mas sim para a comunidade. Mas o povo também já sabia. Quando tinha festa, que já mandava o recado, já era. Sempre tinha um outro que já falava, não dá, estão mudando mais rápido. E sabia que ia para uma coisa correta. Não é uma pessoa que está para desviar de tudo. Então hoje falta isso nas comunidades. O pessoal fica desconfiado hoje, não está enganando a gente hoje, tudo vai passar a perna da gente. Então é um perigo hoje. Quando a gente vira igreja, é para devoção. Gente, vamos agradecer então. A gente tem outra, porque nós estamos atrasados um pouquinho. Né? Nós vamos lá no Pessatinho agora. Daí, quem sabe mais para frente, né? A gente pode de novo fazer aquela missa aqui para ajudar aqui na missa. O pessoal gostou daqui? Gostou. Nossa, então, então vamos rezar um Pai Nosso. Vou dar uma pequena lembrança para vocês. Muito obrigado, senhor. Então, o que nós vamos fazer aqui, né, na paróquia aqui? Como a gente está tendo a rota, já fomos passando em quanta mesmo, gente? Quanta capela? 5 capelas. 6? Essa é a 6ª capela. A gente vai terminar na última capela, está esperando a gente lá. Que São Luís Gonzaga, né? Que leva o nome do nosso senhor também. Na volta grande, pessoal está esperando. Vamos entrar, vamos falar. Agradeço. Então, gente, agora eu falo assim, a gente vai entrar na igreja, né? E depois a gente vai fazer uma dinâmica aqui, para ir embora, tá? Então, ó, vou pedir para vocês entrar na igreja, para a gente falar um pouco do questão do Cesar. São Francisco de Assis ajudava as pessoas? Ajudava ou não ajudava? Não era o santo da caridade? Era ou não era? O senhor está bravo comigo, hein? Tá eu bem. Falhou a ideia. Fica tranquilo, nós estamos na fé. Ela fez uma pergunta para mim, falei, pronto, ela vai dar um geral em mim aqui, porque a coisa está feia, né? Mas fica tranquilo, a gente está tudo da igreja. Mas, né, como eu estou falando assim, por isso que a gente optou por falar aqui do Cesac, porque aqui tem a ver com São Francisco de Assis. Então, o Oliveira para falar, a gente vai entrar na igreja, entra com cuidado na igreja, até as missas aqui são de sábado, às 18 horas, mas eu não sempre tem missa, às vezes tem celebração. A missa, né, Lenise? É uma vez por mês. Certo? O resto são celebrações, geralmente o diácono, certo? Todos nós conhecemos, né? O diácono Giba que faz, que celebra, geralmente. Tanto que a gente fez a gente foi ajudar a tocar uma missa aí, uma missa lá no Zuim, na Capela São Pedro, né? O pessoal nosso foi tocar lá, o pessoal nosso da comunidade participou lá junto. Vou entrar lá então? Autorizado? Obrigado. Vamos entrar lá, por gentileza. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar para o senhor. Cesac. Por que desse Cesac? O que é esse Cesac? Então, nosso amigo Olivel, que está nos acompanhando aqui, vai falar um pouco para vocês. Lógico, vocês sabem bastante coisa de Cesac, vocês conviveram, né? Mas ele vai dar só umas pinceladas, tá? Porque o tempo é mais para lembrar desse grande obra do Monsenhor Juliano. Por gentileza. Está todo mundo aí de barriga cheia, né? Bateu sono aí, então você, assim, o mais breve possível. Então, pessoal, a gente ouviu desde manhã, então, ouvindo falar sobre o Monsenhor Juliano, né? E a gente ouviu também, assim, diversas vezes, né? Que ele era uma pessoa, assim, um homem visionário, né? Mas o que seria um visionário? Será que ele sonhava, assim, vivia sonhando, né, com as coisas, né? Então, no sentido de visionário do Monsenhor, é no sentido de ele enxergar além da realidade. Ele vê a realidade e se preocupar em sonhar, em resolver aquela situação. E quando o Monsenhor Juliano chegou na paróquia São José, lá no início dos anos 60, ele viu a realidade, né, da paróquia, né, e ele percebeu, né, que haviam, assim, muitas famílias, né, em situação de vulnerabilidade, né, muitas famílias carentes, né, e pensando nisso, ele começou já, né, a pensar como que ele poderia fazer para
assistir aquelas famílias. Né? E em 64, né, teve um acontecimento aqui em Piracicaba, que os mais antigos, né, vão se lembrar, que foi, acho que a maior tragédia que aconteceu aqui no interior aqui de São Paulo. Alguém lembra aqui? A senhora pode falar. O Comurba, né? Porque o Comurba desabou, eu era. No dia que o Comurba desabou, eu estava no centro. Né? A minha mãe ia receber a aposentadoria, né, lá no IAPI, né? E eu estava com ela, eu tinha acho que 64, eu tinha 6 anos. E foi assim, uma tragédia que até hoje, né, durante décadas, acompanhou Piracicaba. Tanto que Piracicaba Nem prédio fazia. não fazia porque não vendia. Né? A pessoa tinha muito medo de. E nessa tragédia morreram 52 pessoas. Teve 52 vítimas fatais. 47 eram da paróquia São José. Isso serviu assim de estímulo, né? Foi assim um estímulo para que o Monsenhor corresse atrás, né, de recursos para que aquele sonho que ele tinha se tornasse realidade, né, na figura do CESAC. Aí foi criado o CESAC, né? Mas além da assistência, né, ele também via assim que ele não queria só assistencialismo, ele não queria só assim, ele queria dar o peixe, mas também queria ensinar a pescar. Então ele criou diversos cursos também no CESAC, e o CESAC, vocês sabem melhor do que eu, né, que teve uma importância assim relevante, né, na vida, né, não só da paróquia São José, daquela comunidade, mas do Piracicaba todo, né, porque eu acredito que e assisti diversas famílias que não eram da própria paróquia. Então, para vocês verem assim, esse pequeno relato assim é mais para a gente ver assim a grandeza, né, do Monsenhor Juliano, nesse sentido que, assim como São Francisco, né, o pobre de Deus, né, ele olhar aquela realidade, se compadecer e fazer alguma coisa, ter uma ação, né, para que aquelas famílias pudessem ser assistidas, pudessem também se desenvolver também como pessoa, né, como profissional, né, com os cursos que eram dados lá no CESAC. Quem sustentava? Quem sustentava? O CESAC? Como que era ligado do pelas informações que a gente tem, assim, eu não sei, acho que vocês poderiam dizer assim, melhor. A própria comunidade fazia o trabalho, né? A comunidade paroquianos, né? Com as doações, ia sustentando esse trabalho. Né? Essas ações Sim, depois de muito tempo, que formou-se convênio, né, depois que o CESAC virou uma entidade, né, para atender outras pessoas fora da paróquia, né, aí acho que se firmou o convênio. Aí eu lembro um salmo, né? Caiu no laço do passarinho, eu acho, minha opinião, né? Acontecia, né? Quem sustentava todo o CESAC eram os próprios paroquianos, os moradores que faziam. Daí eles fizeram o convênio com a prefeitura. E daí tinha festa das nações, tudo. Só que quando fizeram esse convênio com a prefeitura, já foi tirando as coisas religiosas do CESAC, né? Então já, uma professora que relatou isso para mim, né? Já não podia mais rezar
né? Já não podia rezar mais Pai Nosso, né? Porque a prefeitura dava parte da verba nesse ano, que a maior parte da verba vinha da paróquia, né? Então houve esses conflitos, né? E hoje estamos com um grande conflito no CESAC, né? Hoje o CESAC não pertence mais à paróquia São José, né? Estão tentando tirar o presidente lá, que não sai de maneira alguma, né? Tanto que o Adilson Roberto, que participa, o Geleia, né? Que vocês conhecem, que participa da paróquia, tentou fazer a chapa. Eu fui lá para fazer a votação. E no dia, o que o presidente atual fez, né? Ele pugnou, ele sabia que ia perder. Ele viu a contagem lá e pugnou a eleição. E está enrolando até agora na justiça. Eles tentam fazer eleição, né? Agora o Geleia ficou doente, agora o Geleia está recuperando, né? Que é o Adilson Roberto, está recuperando para tentar tirar aquele pessoal lá. Porque tem muita coisa ali e o pessoal está cobrindo. E se ele entrar, vai dar problema, vai dar terror. Né? Então, infelizmente, é o que eu falo, o laço do passarinho, né? Então ficou, né? Eu sou moradora do bairro, né? Praticamente quando nós não nasci da Paulista, né? Mas eu morei muitos anos ali na MBC, né? Então a gente conhece bem a história do CESAC, que é essa igreja que eu estava falando depois para você. Sim. E na época o CESAC, ele tinha muitos cursos. Um dos cursos que eu participei, que fiz, era de datilografia. Eu também fiz a datilografia. Tinha dentista. Fazer pano, olha só. Com essa visão como o senhor tinha. E nem faculdade hoje não tem o certificado, o diploma da datilografia, né? Desse tamanho, assim, todo colorido, escrito assim, todo com aquelas letras. Hoje é tudo digital, né? Aquelas letras com canetas, muito lindo para diploma de datilografia. E fiz datilografia, depois com isso deslanchei, fui trabalhar em escritório, para datilografia que quis, não sei. Tá vendo? Mas independente de qualquer coisa, independente da situação hoje, sim, foi importante esse legado, né? Ele deixou. O senhor Juliano. Exatamente. E isso ninguém pode tirar. Isso ninguém pode negar. É tanto que eu perguntei para agora, para a pessoa que estava no pouco tempo do CESAC, nem sabe que o CESAC pessoa ali no tempo do Nosso Senhor. Nem sabe disso, porque vou pagando a história. E a gente quer estar resgatando essa história. Por isso que está fazendo resgate. E para você despertar, eu falo, não, CESAC não é da prefeitura, não. Começou lá, hora que está na rua do passarinheiro, mas começou lá atrás, na luta, de ver o comuna cair, de um povo todo sofrendo, de ter aquela visão, aquele povo pobre, né? E temos que falar, o risco-a-faca, tem que ajudar o povo, tem que fazer alguma coisa. E é isso que o senhor tem essa visão. Ele era firme, uma pessoa firme, tem que ser firme, porque muita gente vai enganar. Então, ele era firme com as pessoas, mas é aquele que crê e faz. Não fica só lá, blá, blá, legal. Oi? Eu me lembro que quando eu era pequena, nós tínhamos 6, 7 anos. A gente ficava, como se fala hoje, creche, nós ficávamos no CESAC. Nós almoçávamos e à tarde, quando a gente saía, a gente tomava lanche. Tá vendo? E eu me lembro de participar do 7 de setembro do CESAC. Tá vendo? Então são testemunhos. Pode falar, João. Viu? Você sabe o que significa CESAC? É Centro Social, né? São José, né? Centro Social, Cultural, Assistência Cultural, Centro Social, Assistencial, Cultural. Isso, né? Porque ele também tem bastante peças lá, né? Tal, né? Que, principalmente o pessoal da empresa, dos jovens, só fazia. Falava CESAC. Na época, tinha os estudantes de assistência social, eles faziam estágio visitando as famílias carentes. Tá vendo? Porque não era uma patrulha, era lá, sim, onde que é o salão de festa da igreja. Certo. Gente, só uma coisa, não. Chegando aos dias de hoje, a gente participa algumas vezes de festa lá. A venda vai para quem agora? Do que na festa? Na paróquia? Não, no CESAC. Não, CESAC não é mais paróquia.
Pode, eu fiz barracão, pode, eu não lembro quando fiz a igreja, não lembro. Hoje, a gente está com uma construção imensa aí, que a gente ia terminar ela quando o Iaco estava trabalhando, e daí tiraram ele daqui, jogaram no Lucas, e daí está aí. Agora, enfim, a comunidade está parada, só tem uma missa ou uma celebração. E como está sendo as missas aqui? Bom, missa é uma celebração que mais tem. E a participação de tudo? Às vezes acontece de vir algum pessoal da cidade sem chácara aqui e vem na missa. Participação como a gente aqui está acabando. E o povo que tem hoje também quer mais trabalhar, porque você só fica no trabalho. Não se constrói, não deixou terminar, diz que aqui não vai investir mais nada. Então a gente não vai fazer festa, depois eles querem que você dinheiro para lá. Então, eles estão conseguindo, não sei quem é o responsável hoje, mas está, pelo menos na minha comunidade, na nossa aqui, você está conseguindo acabar com aquele vínculo de cultura, de festa, de tradição, eles estão conseguindo acabar com isso. Porque na minha visão, eles só querem o dinheiro, do resto não tem mais nada, trabalhar nada. Então, porque a sugestão que a gente dá é para vocês conversarem com o padre, porque ele não vai entrar nesse mérito, sim, eu também na iniciativa, mas eu quero que mais pessoas saibam do que está acontecendo. Porque senão parece que a religião é aquela maravilha. Sim, mas hoje pisou dinheiro. É o símbolo da cruz, hoje é cifrão de dinheiro. Então a gente dá essa sugestão. Então. Vamos terminar, vamos rezar para. Sendo que o principal é a evangelização. Exatamente, a evangelização. É o que a gente está fazendo hoje. Lá, vamos conhecer as pessoas. A gente tem aqui para agradecer a Elisa, a todos os moradores, que a gente tem uma pequena lembrança para entregar. Dá um sorriso aí, tá certo. Se gostou deste conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal.